Alex Fernando aqui. Curta, comenta e compartilha. E envia para pelo menos 5 pessoas. Hoje vamos ouvir a mais longa discussão de Jesus no Evangelho de Marcos, que está em Marcos 7, do 1 ao 23. Então, ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E eles, vendo que algum dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando as tradições dos anciãos, as tradições antigas, feitas por homens. E quando voltam do mercado, se não lavarem, eles não comem. E muitas outras há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de bronze, e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas e mandamentos dos homens. Porque vós colocaste de lado o mandamento de Deus e guardaste a tradição do homem? Como lavar os jarros e dos copos, muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis? E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possas guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte. Mas vós dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer, é uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre? E nada mais lhes permite fazer, por ser pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito, pela vossa tradição, que vós transmitis, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Eles diziam que era possível oferecer a Deus ao invés de honrar o pai e a mãe, defendendo seus próprios interesses. E chamando todo o povo até ele, ele disse-lhes: ouvi-me, cada um de vós, e compreendei-me. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E quando ele entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. E ele lhes disse: Vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo? Porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre e sai na latrina, na privada, purificando todos os alimentos? E ele dizia: o que sai do homem, isso sim contamina o homem. Porque o interior do homem, do coração dos homens, procedem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os assassinatos, roubos, cobiça, maldade e engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas mas procedem de dentro e corrompem o homem. O que faz mal não é que entra, e sim o que sai, porque o que sai vem da fonte da vida, que é o coração. Essa foi a maior discussão de Jesus no Evangelho de Marcos. A disputa se deu em relação a ações dos discípulos de Jesus. Mãos impuras se refere a uma purificação ritual, não a higiene. Esses versículos são um parênteses explicativo. Esta é a única referência de Marcos aos judeus, como grupo. Lavar as mãos, conservando a tradição. Literalmente, lavar as mãos com um punho. Como traz a BTX, poderia indicar a lavagem com um punhado de água, ou a lavagem até o punho. A tradição dos anciãos se refere a tradições orais, que se desenvolveram paralelamente à lei escrita. Muitas tradições foram criadas pela religião, paralelas aos mandamentos e aos princípios. Essas tradições se tornaram centros do judaísmo rabínico. Aparentemente, quando os fariseus voltavam do mercado, eles não lavavam apenas as mãos, mas ritualmente eles se purificavam por inteiro. Não que eles estavam comendo de mão suja, mão impura, mas eles não estavam seguindo o jeito tradicional de lavar a mão até os punhos, o ritual criado pelos homens. Para os judeus, que tinham criado esse costume, eles estavam impuros. Mas, pela cultura judaica, eles lavavam a mão da forma correta. A verdadeira cultura, que era do mandamento. Jesus respondeu que a tradição dos anciões era mera tradição de homens. A palavra para hipócrita indica um ator escondido atrás da máscara. Assim, a palavra significa farsante. Isaías 29:13 define claramente o que era um hipócrita e focalizou a condenação divina daqueles que divulgam ensinamentos que eram doutrina de homens. Tem pessoas e religiões que divulgam tradições humanas como se fossem mandamentos de Deus. Jesus acusou os fariseus e os escribas de negligenciarem o mandamento de Deus e, em vez disso, guardarem a tradição dos homens.
Eles tornaram suas tradições orais mais importantes do que a lei de Deus. Escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, e os autores da lei. Alguns compunham o sinédrio. O sinédrio era formado por 70 anciãos. Era o conselho de Israel. Ao citar o quinto mandamento de Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16, Êxodo 21, 17, Levítico 29, Jesus introduziu um exemplo específico daquilo que ordenou em Marcos 7, 8. A ênfase em vós dizeis, expressão que se opõe ao ensinamento rabínico, a palavra de Deus. A prática rabínica do Corban, modificada de Levítico 27 e número 18, permitia que uma pessoa consagrasse todos os seus bens materiais ao Senhor. O Corban era uma oferta para Deus. Em hebraico. Vergonhosamente, os rabinos permitiam que o Corban liberasse os filhos de cuidar dos mais necessitados. Materiais de seus pais idosos, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis, enfatizou, que a prática do Corban era apenas uma amostra dos costumes hipócritas dos fariseus. A prática do Corban era uma dentre várias que eram corrompidas. Jesus ampliou o auditório, chamando o povo, o expandiu, seu ponto até a verdadeira corrupção. É o centro de seu ensino. As pessoas se corrompem pelo que sai delas, não pelo que entra. Em particular, os discípulos perguntaram acerca da parábola, do versículo 15. Jesus repetiu o que tinha dito e os repreendeu por sua falta de entendimento. O que entra no estômago não corrompe, porque é digerido e lançado fora. Lembre que Marcos foi escrito sob influência de Pedro, e que Pedro aprendeu em Atos 10:15 que todos os alimentos são puros. Desta forma, a afirmação intercalada de Marcos indica que Marcos, Pedro e outros lembraram que Jesus disse e perceberam que ele havia declarado puros todos os alimentos. Quando Jesus disse isso, originalmente, eles falharam por completo em entender. Jesus listou 13 problemas morais para ilustrar seu ponto acerca da corrupção interior. Os primeiros 7 estão no plural e indicam costumes, atos repetidos. Fornicações, no grego porneia, inclui todas as práticas sexuais ilícitas, fora do casamento. Maldade é o termo para malignidade. Os 6 últimos estão no singular, indicando atitudes. Inveja significa olho mau, e isso se refere a uma atitude ciumenta, invejosa, cobiçosa e ressentida. Blasfêmia inclui espelhar notícias falsas sobre outros. A palavra para soberba indica exaltar-se acima dos outros. Insensatez é a falta de juízo moral. Por isso, devemos buscar constantemente o ensino da palavra. Provavelmente muitas práticas na igreja na religião que você frequenta são humanas.
não estão na Bíblia. Curta e comente. Obrigado a todos.